Atenção, atenção! A cidade de São Paulo parou! Ou melhor, o estádio todo parou, o estado todo, o estádio do Morumbi parou. É hoje, meu povo. Muito boa noite. Tem São Paulo e Corinthians valendo vaga na final da Copa do Brasil. Direto para o estádio do Morumbi, tem ônibus chegando. Vai, Zé Paz! Fala, Michele Janela, beijo grande pra você, abraço aí pra todo mundo que tá acompanhando a gente. O ônibus do São Paulo acabou de chegar. Uma baita festa, eu nunca vi isso aqui tão cheio, Michele. Eu nunca vi tanta gente aqui na Praça Roberto Gomes Pedrosa. A expectativa é de mais de 60 pessoas aqui no Morumbi. O Thiago vai mostrar pra vocês, olha só, é bandeirão pra tudo quanto é lado, é muito São Paulino por aqui. A gente lembra que hoje é torcida única do São Paulo no estádio Cícero Pompeu de Toledo e a festa vai ser demais. Luzes, um show de luzes vai rolar no Morumbi 15 minutos antes, painel de LED sendo estreado e a torcida do lado de fora já fazendo uma baita celebração ao São Paulo. Daqui a pouquinho chega o ônibus do Corinthians e claro, você vai acompanhar tudo ao vivo aqui no Gazeta Esportiva, Michele. Vai daí com a festa tricolor! Beleza, José Paz, então você viu que hoje é clima de decisão, é praticamente uma final aqui no Gazeta Esportiva, você vai acompanhar tudo, dentro e fora do estádio, tá certo? E a imagem trava mesmo, que tem muito celular na área, é muito satélite. É o clima de momento. Extraterrestre, vambora, e você vem com a gente nesse clima todo. E quem vai fazer parte desse programa especial aqui no estúdio comigo são os atrasados, Osmar Garrafa! E Alexandre Silvestre! Muito bem, olha, direto do Morumbi, Thiago Salazar e o tetracampeão Miller já estão posicionados. Olha a dupla lá, vamos ver? Dá pra dar uma espiadinha? Por favor. O que eles estão fazendo no camarote? Olha lá, já tá bem, tá vivão. Muito bem. Tá nervosinho, E Salazar? o José Paz tá ali nos braços do povo, do lado de fora do Cícero Pompeu de Toledo. Dá pra piscar de novo o José Paz? Nossa senhora, gente, não dá nem pra enxergar. O estádio de tanta bomba que explodiram lá, tantos fogos, olha quanta gente. A galera ainda não entrou no estádio. Que horas que abre pra entrar? Normalmente 2 horas antes da bola rolar. Não, tá aberto Bom, já. a deve tá gente vai aberto. falar ainda do derby de ontem entre Corinthians e Palmeiras no Sub-20, mas bem rapidinho. E antes de seguir por aqui, quero mandar um super beijo para dona Maria Helena, que faz aniversário, 86 aninhos e acompanha sempre o nosso Gazeta Esportiva todos os dias. Beijo, beijo pro Toninho também. Gente, se segura na poltrona, pega o seu cafezinho, porque a gente hoje vai arrebentar. Vamos com a gente, dicas. De arrepiar esse Gazeta Esportiva de hoje, super clássico, galera. Vamos botar a bola em jogo e mandar lá pro Morumbi, onde está José Paz. Pessoal, bom, daqui a pouco a gente vai com o Zé. Vamos começar com o Thiago Salazar, do camarote do Morumbi. Como é que tá por aí, Salazar? Boa noite. Boa noite, Michele. Para você, para todo mundo que está acompanhando o Gazeta Esportivo especial, cobertura especial dessa decisão. Corinthians e São Paulo hoje. A bola vai rolar às 7h30. Daqui a 25 minutos teremos as escalações. Estamos aqui na Arena Renco, um dos camarotes do Morumbi. Vou pedir para mostrar para vocês. O Márcio vai mostrar pra gente. O show tá rolando aqui, o show da banda Samba de Samba. Telão aqui atrás. Do outro lado, o Márcio vai mostrar aqui pra gente também. Temos os comes e bebes pro pessoal que tá chegando agora. Dá uma olhada, quem vem aqui no camarote do Morumbi, também tem toda essa mesa farta aqui, tudo à vontade, claro, tem que pagar com antecedência. Tem bebida, tem um queijinho, tudo muito bom. E olha só quem tá aqui, vou passar aqui pra cá, vou pedir pro Márcio, comigo, Márcio, dá uma olhada quem tá aqui. Conhece esse cidadão aqui? Conhece esse cara aqui? Fala, Miller. Vou só dar uma passada aqui no camarote, tô mostrando pro pessoal, daqui a pouquinho eu vou sentar aqui com o Miller, a gente vai falar muito desse jogo, tem muito pra falar, né, Miller? Exatamente. E não adianta o Salazar secar o São Paulo hoje, que é 2-0. Como assim secar? Tô trabalhando só. Mas você já falou que o Corinthians que vai ganhar. Não falei que vai ganhar, mas é o palpitômetro daqui a pouco, calma. Eu já tô dando o meu palpite. Tá nervoso, tá ansioso, homem. Tá ansioso. Vai, São Paulo.
Tem mais um pouco aqui, vou pedir para o Márcio vir comigo, pra vocês darem uma olhada como é que é a visão do pessoal que vem aqui no camarote. Me dá uma olhada aqui, ó. Vou pedir para o Márcio descer as escadas. Vai na Márcio. Márcio vai descer as escadas. O pessoal vem aqui, come um negocinho, também tem um banheiro privativo. Desce aqui, senta nas cadeiras para poder assistir ao jogo de logo mais. Como vocês podem ver, o pessoal está chegando, os portões foram abertos há pouco tempo. O pessoal está entrando. Obrigado, amigo. Eu fiz um amigo esperar aqui na escada para a gente poder filmar, mostrar tudo. Faltando uns 15 minutos para a bola rolar. Vai ter a estreia aqui dos refletores de LED, um show pirotécnico com fogos, tudo mais, além da festa que a gente já viu lá fora. Então, Mi, estou aqui à sua disposição e daqui a pouquinho eu volto com muita informação, debate, opinião do Miller e mais daqui do Clima no Morumbi. Que imagem! Deixa essa imagem no telão. Morumbi, a casa sacrossanta! Sabia que você ia falar isso. Deixa essa imagem no telão, divida essa imagem com os nossos comentaristas. Salazar, você vai ficar o tempo todo com essa imagem ao vivo, beleza? A gente mostrando aí esses bastidores. A gente quer pro telespectador se sentir representado. Você não pode estar lá, a gente está lá e a gente põe o clima para vocês aí, beleza? Fica dividindo a tela, vai garrafa, vai daí. Não, primeiro eu vou falar enquete para vocês discutirem. Você tem alguma dúvida da nossa enquete de hoje, meu amigo? Olha na tela. Quem avança para a grande final da Copa do Brasil? É o Corinthians ou é São Paulo? É assim, simples, curto e grosso. Como é que é? Entra no site gazetesportiva.com, deixa seu voto, acompanha pelo YouTube o nosso programa, mas fica com a TV ligada, pelo amor de Deus. Fala, Osmar Garrafa, teu palpite, homem. Então, Teu palpite não. Quem ganha? Porque o palpite Não, é quem depois. passa. Quem passa? vocês decidem, quem É passa. quem passa, porque depois é o palpitômetro, entendeu? Senão a gente atropela Então tá bom, outro. quem passa o Corinthians. Deixa a imagem lá, divide a tela. Se é aqui. quem passa, passa o Corinthians. Por passar é o Corinthians. Depois eu vou entrar no palpitômetro, porque eu vou até antecipar. Eu acho que vai ganhar o São Paulo, mas quem vai passar é o Corinthians. A gente vai para as penalidades máximas. Então o São Paulo ganha e o Corinthians passa nos pênaltis. Então quem passa, o Corinthians. E aí, Silva? O São Paulo ganha, vamos ter pênaltis e passa ao São Paulo, porque hoje a bancada está muito equilibrada. Você é neutra, como sempre, e aqui temos Esporte Clube Londrina Paulista e São Paulo Futebol Clube sendo representados Londrina, na... não. Esporte Clube... Leque Esporte Clube. Ah, tá. Londrina Esporte Clube, é o Leque. Ah, eu confundi Esporte Clube. com alguém que está lá no Morumbi, então que o Miller já deu uma espetadinha. Londrina Esporte Clube. Eu confundi. Bom, então é o seguinte, eu não sou muito... Agora, deixa eu... Você não é Fala. neutra? Se você Não. me permite, assim, ó, eu não sei qual é a condição nesse momento lá, mas assim que tiver, mostrar a arquibancada, faltam 1h15 para começar a partida. Ainda pouquíssimos torcedores do lado de dentro do estádio. Por quê? Por quê? Porque esse horário é uma insanidade fazer um jogo desse tamanho verdade. às 7h30 da noite. A gente mora O pessoal numa tá cidade... saindo do trabalho. O pessoal tá saindo agora. Como é que o cara vai chegar até 7h30 no Morumbi? Você sair de São Paulo hoje, num dia normal, sem jogo, Já é 6 e pouco para chegar às 7 no Morumbi, é um transtorno. Imagina com mais 60 mil pessoas no mínimo nesse local. Então, o São Paulo está sendo prejudicado. O São Paulo está sendo prejudicado com o aspecto da torcida. O fator campo do São Paulo hoje é prejudicado. O Corinthians jogou às 9h30 lá em Itaquera, deu tempo da locomoção do torcedor chegar ao Morumbi. Hoje, com 20 mil, garanto a você... Com 20 não, eu garanto que no intervalo Tem gente vai ainda ter gente chegando. entrando. Então, um jogo desse tamanho... Tem imagem de né? lá? Pode mostrar a arquibancada, se possível, mostra a arquibancada. Mostra- Falta 1h15. Né? Pode mostrar a imagem travada, não tem problema. Não é a questão... O Salazar, se ele voltar para aquele ponto que ele estava ali no finalzinho, ali estava linda a imagem ali. Tava linda. Se a gente for imaginar, a 1h15 para o início do jogo, já era para ter uma movimentação muito grande do lado de dentro. Ah, os ingressos foram vendidos. Foram vendidos, vai ser recorde de público. Só que é uma insanidade, é um desrespeito com o torcedor. E aí não é favorável a Corinthians ou a São Paulo, não. É uma sacanagem grande com o torcedor, com o produto futebol. O cara compra o ingresso e só chega no Há segundo quanto tempo a gente não tem um jogo desse tamanho, dessa envergadura? Ao invés de facilitar o público, porque o futebol, ele é feito ao público. Mas quem pôs esse horário 7h30? É quem detém os direitos. Quem detém os direitos. Mas os clubes palhaçada. deveriam sentar em CBF, conjunto. né? Conversar com o CBF, com quem detém os direitos e marcar um outro horário, gente. E sabe o que prejudica também? Não é só que o estádio não vai estar lotado no início da partida.
rola uma desconcentração, se é que vocês me entendem. Tanto por parte do público, porque a galera ainda está se movimentando, tal, não sei o quê, e não vai inflamar, mas isso desconcentra tanto o torcedor quanto o time que estará lá em campo precisando do apoio dessa torcida do São Paulo para tentar inverter a vantagem do Corinthians nesta noite. Bom, o jogo passa hoje, vocês vão transmitir, certo? Hashtag tá no jogo, a partir das 7h15 já no Sabe YouTube. desde que horas nós estamos juntos hoje? Hashtag 8 da tá manhã. no jogo, youtube.com/Gazeta Esportiva. Hashtag tá no jogo 19 horas e 15 minutos. Você assiste pelo nosso canal do YouTube. Narração do Osmar Garrafa, comentários do Alexandre Silvestre. Sim. E E do vice-versa. Pedro, E vice-versa. do Vai ser uma Pedro e de loucura. todo mundo. Uma Todo o loucura nosso isso time daqui. envolvido na transmissão. Tem palpitômetro já ou ainda não? Ou eu vou para um recadinho daqui a pouco? Vamos dar o nosso palpitômetro, então? Sim. Empate, último pênalti, Corinthians passa. Corinthians ganha nos pênaltis. Tá bom, depois Mas e o desse São Paulo teatro perdeu todo pênalti aqui, também ó. nisso daí. Não, Vai, que que Cássio teatro, Cássio meu. pegou 2 Que pênaltis. teatro. Mas como é que Gente, eu é? tô O Salazar suando. resvalou em você? Calma aí, ó. Mas ele resvalou depois. Porque quando... falta, cartão amarelo. Mas ele resvalou tudo bem, depois. gastei um Põe cartão o sinal, agora. põe o sinal do Morumbi, põe o sinal. Eu já esbarrei no Garrafa, Que que isso é aí não isso? vai Os deuses acontecer. da bola. Pronto. Silvestre, seu palpite rápido. Que ele 2-1, ele gastou o tempo inteiro, tá Vai. bom, ó, simples, curto e grosso, 2-1 São Paulo, tempo normal, e o Pato vai classificar na última Salazar. cobrança o tricolor com gol de cavadinha. Salazar, qual que é o seu palpite? E o do Miller? Caiu o sinal! Vou chegar em casa, mãe, não vai me bater, hein? Minha mãe São Paulina. Calma, tranquila aí em casa. E os mãe. demais também não tem É só lá? palpite. Imagem? Ó, Salazar, Miller 2-0 São Miller Paulo, tempo 2x0 normal. São Paulo. Salazar, 2 a 1, empate 1x1. Classifica, é. Aí vai pra pênalti. Classifica. Não, Michele, Ah, não, aí é o classifica Corinthians. Ai, que horror que foi isso aqui. Rapaz, você já viu se acontece tudo que eu falei aqui? Nossa, aí eu, Infarto em sério, 50. eu ajoelho no teu pé. Porque Você tá se ele louco. acontecer essa visão, né? Você vai comemorar também. Ah, eu vou, claro. Michele comemora a vitória do São Paulo. José Calma, calma, Paes. torcida do São Paulo, calma que hoje é nós. Hoje é nós. Salazar, Deixa é esses com caras você, falar. vai daí. Esse é outro aí que tá lá pra secar. Agora sim eu tô te ouvindo, o sinal tava dando uma oscilada. Vem cá, Miller, estamos ao vivo, hora do palpitômetro. Vou começar pelo craque aqui. Quem jogou e brilhou e conhece muito bem esse Morumbi. Para mim, o São Paulo ganha de 2-0. A defesa do Corinthians não tem essa consistência toda, com exceção do Cássio. Mas eu acredito que o São Paulo hoje, em especial do Lucas, que tem individualidade, o São Paulo vai fazer a diferença, né? Estou falando como São Paulino e como comentarista. Eu acho que o Corinthians, na Neoquímica Arena, contra o América, o último colocado, tomou gol. Contra o Nilson de Bosch, tomou gol. Quer dizer, não é uma defesa confiável. O São Paulo tem um ataque muito eficiente no mano a mano e na cabeçada do Caleri. Agora, é claro que do meio campo para frente, aí vai ter um equilíbrio muito grande. Porque de um lado tem Rames Rodrigues, que vai entrar considerando no correr da partida, e o Renato Augusto, que é a luz do Corinthians. É isso. Eu imagino um jogo muito equilibrado, muito tenso mesmo, com o São Paulo dominando as ações, aquela coisa de 80% de posse de bola. Mas o poder ofensivo do São Paulo, para mim, é uma grande incógnita. Ele melhorou muito, claro, muito por causa do Lucas. A gente não sabe exatamente qual a situação do Rames Rodrigues, mas eu imagino um Corinthians muito forte defensivamente aqui. Aposto no 1-1 aqui no Morumbi, classificação do Corinthians. É palpite de pessimista mesmo, pelo amor. Muito bem. E a situação é essa. Escalação sai daqui a pouco, A hein? escalação sai daqui a pouco. Bom, o que o Dorival tem de melhor para esse jogo? É Caleri, é Lucas Moura, é o Rames? Dá para encarar? Deixa eu começar nessa. Ó, vamos saber daqui a 8 minutos a escalação dos dois times. Pelo que eu tenho de informação, o Rames começa no banco, o São Paulo vai jogar num 4-4-2 com Lucas e Caleri na frente. Eu, modestamente, começaria com Rames Rodrigues. Rames Rodrigues tem condição de jogar 30 minutos? Você aguenta 30, 35, 40, vai até morrer, até sangrar. Começa com o cara e já impõe respeito logo de cara. Mas há quem prefira colocá-lo no segundo tempo, se houver uma necessidade e tal. Eu prefiro já gastar o trunfo, eu já descartaria tudo agora, Já põe Garrafal. no começo. Já no começo. E se não tem ritmo de jogo, não tem consistência? Mas se ele tem condição para jogar 40, 35, 40, um tempo, eu gastaria agora, pelo nível No começo, técnico. no É um começo. jogador muito E você, acima da Garrafa? média. Eu vou respeitar a decisão do Dorival, porque entendo que se o Rames ele entrar só, ficar no banco de reservas, é porque ele não tem ritmo de competitividade para disputar uma partida desde o início.
Ah, o Silvestre falou, mas você queima os primeiros 30, os primeiros 40 minutos. Só que é melhor para o Rames entrar quando os jogadores adversários já estão mais desgastados, ele consegue talvez equilibrar, do que ele entrar numa condição física inferior agora e brigar de igual para igual fisicamente com aqueles caras que estão já há um bom tempo. Eu entendo dessa forma. Então, Mas a parte técnica pode superar a física. mas aí a gente não está acompanhando o treinamento. Você está imaginando aquele Rames Rodrigues da Copa do Mundo Já e tal. entra aqui no debate Miller e Salazar. Miller, por favor. Eu iria com o Rames Fazendo uma no mini segundo mesa tempo. redonda aqui. Miller, você já começaria com o Rames Rodrigues nesse clássico? O que você acha, o jogador? Miller, já começaria com o Rames Rodrigues nesse clássico? Sem dúvida nenhuma. Para mim, o meio-campo de São Paulo, para mim, teria que ser hoje entrar o Pablo Maia, Sim, né? O Neves, sim. o Alisson e o Rames Rodrigues. Na frente, Caleri e Lucas. Até porque esse meio-campo é um meio-campo que é muito forte fisicamente e na marcação, dá uma certa liberdade pro Rames armar jogadas pro Lucas e pro Caleri. Eu acho que essa é a escalação certa. Eu acho que o Dorival, ele vai deixar o Rames no banco. Isso que eu ia falar agora. Exa- Inclusive, conversando com o José Paz hoje, quando eu cheguei aqui, o José Paz me passou, Salazar, a informação é de que o Rames começa no banco. Eu conversei com algumas pessoas do São Paulo que me disseram que é a tendência por causa da condição física, mas eu tô com o Miller nessa. Para mim, você contrata um jogador desse para um jogo como esse. Se o São Paulo for eliminado aqui, essa contratação para esse ano quase que perde o sentido. Até porque o Tatá foi no Mesa Redonda domingo e ele falou uma coisa muito certa e eu concordo com ele. E eu também penso a mesma coisa. O Lucas e o Ramos, eles foram contratados para esse jogo. Exato, Para esse especificamente para ir para a Acabei de final comentar. contra o Flamengo, que supostamente, com certeza o Flamengo deve estar na final junto com o São Paulo. Então, esse jogo é especial para o Lucas, para o São Paulo e para o Rames. Então, eles foram contratados para esse jogo especificamente. Então, você não pode abrir mão de um talento como o Rames, mesmo não estando bem fisicamente, né, em plena forma, mas um toque que ele dá, deixa o Caleri, o Lucas na cara do gol, já é o suficiente. Sem contar que uma outra informação que me disseram é que se o Rames começar no banco, é muito por causa da intensidade que atualmente ele não consegue ter dentro do campo. E aí é mais um ponto para eu discordar de uma eventual escalação dele no banco de reservas. Porque o primeiro tempo tende a ser de um domínio absoluto do São Paulo, apenas no campo de ataque, onde o Rames, na minha opinião, vai correr muito menos. No segundo tempo, ele corre o risco de ter que ficar correndo atrás, ajudando a marcação, contra-ataque e tudo mais. Você não acha, amigo? Eu acho. E vocês, Então, meninos? assim, é óbvio que o Miller, ele tá coberto de razão, o Salazar, quando eles falam, você contratou o cara para jogar. Só que o que eu quero dizer é o seguinte, eu entendo que o Dorival vai fazer a seguinte avaliação. Se ele não tem condição de competitividade, ele não vai começar com o Rames. Aí eu concordaria com o Dorival. Se você tem o Rames numa condição mínima para aguentar pelo menos um tempo, e tá claro e evidente que não tem. Porque se ele for pro banco é porque ele não tem essa condição. Mas O você Dorival não tá protegendo e rasgando botando dinheiro. esse sangue, essa juventude, essa galera no meio de campo aí, que nem o Miller falou, concordo plenamente. Você tem Alisson, que corre pra caramba, você tem Gabriel Neves, que também tem muita volúpia, você tem o Pablo Maia, que marca. Você libera o Rames pra ficar mais perto do Caleri. É aí que tá o Silvestre. Sabe? E eu faria a mesma coisa em relação a Rojas do Corinthians, que vem de lesão, a gente não sabe se vai jogar também, já sai a escalação. Jogador acima da média, chegou outro dia, desceu do avião, vestiu a camisa. Eu também faria, pensando pelo lado do Corinthians, colocar... Mas eu o prefiro a Matias, técnica, sempre. Matias Rojas vinha em atividade no Racing. É verdade que ele teve uma contusão, mas diferentemente do Rojas. Eu acho que saiu lá a escalação, hein, pelo jeito. Fala, a gente não consegue botar assim, ó, a gente aqui, o Miller lá e a imagem do estádio, tipo assim, 3 telinhas? Vamos ver se dá, né? Ô, Miller, você pediu a palavra, pode falar, jogador. Mi, repete pra gente, por favor. Estamos de olho na escalação aqui, repete pra gente. Daqui a pouco eles vão dar a escalação ao vivo. O que vocês estão falando Então, aí? assim, eu confio demais no Dorival. O Dorival, se ele tiver uma condição mínima com o Rojas, ele vai começar. Se ele não colocar o Rojas, o Rames, é porque o Rames não tem essa condição. Porque eu não sou maluco de discordar, por exemplo, do Miller, do Salazar e do Silvestre, referente a escalar o Rames. Mas se ele tem... E hoje a gente está discutindo muito daquilo que a gente não vê. Que a gente não vê o treinamento. Claro, a gente não vê o treino. Então, mas ou o que seja, eu vi? Eu estou trabalhando pela informação do Zé Paz e do que está vindo do Morumbi, que o Rames deve ficar no banco. Se o Rames deve ficar no banco, é porque ele deve estar numa condição muito baixa para o jogo. E o Pato, no entendeu? banco? Mas Foi igual. ele jogou cerca de 30 minutos no Maracanã e foi bem.
Deu até carrinho, ajudou na defesa. Eu sei que o Miller não gosta de carrinho, mas ajudou na marcação. Deu passe para o São Paulo matar o jogo. Né? Já demonstrou em poucos minutos, em 30 minutos, 25, 30. São Paulo já e Flamengo foi um jogo qualidade. diferente do que vai ser Corinthians e Flamengo Miller, e São Paulo. como que o São Paulo tem que se portar diante de um Corinthians que tem a vantagem? Como é que o São Paulo tem que jogar, Miller? Como é que o São Paulo tem que jogar por causa da vantagem do Corinthians, Miller? O São Paulo, claro que já entra perdendo, né? De 1-0. Então, o São Paulo precisa tomar a iniciativa da partida. É claro que se ataca com E vai, viu? A informação que me passaram é o seguinte: São Paulo entra com o pé no fundo. Foi o que falaram pra mim daqui do São Paulo. Até porque não pode ser diferente. São Paulo precisa vencer o jogo. Precisa pelo menos fazer um gol no primeiro tempo, né? E no segundo fica mais fácil. Eu acho que o segredo é o primeiro gol. E o São Paulo tem condições de fazer o primeiro gol. O São Paulo sempre marcou aqui nos jogos decisivos. E hoje não vai ser diferente. O São Paulo, como eu disse... Você quer saber a escalação? Vou interromper o nosso craque aqui para fechar a escalação. E aí o Miller já pode comentar em cima. Atenção, hein? São Paulo escalado com Rafael no gol, Rafinha, Arboleda, Beraldo e Wellington. Pablo Maia, Alisson, Rodrigo Nestor, Wellington Rato, Lucas e Caleri. Ou seja, como a gente previa, informação do José Paz mais cedo, Rames Rodrigues no banco de reservas. Vou repetir aqui o tricolor: Rafael, Rafinha, Arboleda, Beraldo e Wellington. Lembrando que o Caio Paulista acabou se machucando. Pablo Maia, Alisson, Rodrigo Nestor, Wellington Rato, Lucas e Caleri. Miller, o que você diz? Então, como eu disse para você, o Dorival Júnior, ele também vai privilegiar o meio-campo, a pegada, a força, que o Velocidade Alisson... também, né? Sim, no meio-campo, tô dizendo. O Alisson é um jogador de meio-campo, ele de marcação. Não, e eu digo, ele colocou o Rato de um lado, o Lucas do outro, ele vai querer profundidade e velocidade. O Rato, quando o São Paulo está defendendo, ele compõe o meio-campo, ele se transforma no quarto homem. Então o São Paulo praticamente, ele vai atacar, lógico, com 3 atacantes. O Rato de um lado, Lucas e Caleri lá na frente. Agora, é claro que a bola tem que chegar com qualidade. Porque naquela última parte... E quem é que vai levar essa bola, Miller? Então, na última, aí a responsabilidade do Alisson, do Nestor, quer dizer, não tem muita qualidade como o Rames Rodrigues. Mas o São Paulo, mesmo sem o Rames e outras partidas, na dinâmica de jogo, na bola curta, tem chegado lá. Com o Lucas fica melhor porque ele tem a individualidade. Ele quebra as linhas, né? Exatamente, então ele tem essa especialidade. E outra, contra o Fábio Santos, provavelmente deve ser o Fábio Santos. Então, quer dizer, 30 anos contra 36, quer dizer, a diferença é muito grande. Tá certo, eu vou passar a bola pra vocês e ó, tô com o celular na mão aqui porque já vai sair a escalação do Corinthians, só chamar. É o seguinte, então tá, vocês estão aí, vocês estão ao vivo o tempo todo na tela, tá certo? Então eu quero perguntar pro Miller e ele já responde. Nessa formatação aí, o Lucas Moura vai cair pelo meio ou vai pelo canto? Na sua opinião, também onde que o Lucas Moura tem que jogar? Se é mais enfiado ou se é mais pela lateral, pelos lados, tá bom? Então o Miller já responde. Gostou da escalação, Silvio e Garrafa? Eu preferiria começar com o Rames, como eu disse, mas eu entendo. Imaginei, já que o Dorival fosse fazer isso, ele está priorizando a parte física, a vitalidade, a energia dos jogadores que estão melhores fisicamente nesse momento. Vai guardar o Rames por uma eventualidade no segundo tempo. Eu entraria com o elemento surpresa logo. Encostava ele lá na frente com o Caleri e Lucas têm mais gás, ajudam ali a recompor na marcação. Mas, enfim, quem manda no time é o Dorival. Para mim, como São Paulino, que dê certo. E aí? Então, é o que eu falei. A gente estava especulando em cima daquilo que a gente não estava vendo. Porque uma coisa é o olho do repórter ali no treinamento, ver a condição física do Rames, o que ele está aguentando, como ele está desempenhando no treinamento, para saber se ele tinha ou não condição de jogo. E o Dorival, inteligente como se o Rames está fora, é porque o Rames não tem competitividade, né? É competitividade que eu falo, é ritmo de jogo, é a mesma pegada, para um jogo tão intenso como vai ser e como promete nesse início. Então era por isso que eu entendia, pelas informações que eu tinha do José Paz, que é muito bem informado do São Paulo. O Zé Paz está falando, desde domingo, que o Rames, lá no Maracanã, o Zé Paz falou, o Rames vai ficar no banco, Garrafa. Ele falou no Mesa Redonda. O Zé é muito bem informado do São Paulo. Então eu comecei a trabalhar com a informação do José Paz. E aí eu concordo com o Dorival. Agora, com essa formação, e a Michele fez a pergunta para o Miller, né? E a gente pode entrar em questão. Eu vejo o Lucas, que pode ser mais útil para o São Paulo pelo lado do campo.
Se o Lucas ficar muito infiltrado... Já tem o Caleri Você ali, né? Você vai ter jogadores ali do Corinthians da marcação, você pode ter o Maicon, pode ter Moscardo, você tem Murilo, você tem o Gil, e ali pelos lados, você vai com o Fábio Santos, que é um jogador acima dos 30, eu acho que a mina de ouro do São Paulo é com o Lucas pelos lados do campo. Mas com o Wellington Rato no time, provavelmente o Rato joga pela ponta direita, porque ele é canhoto hoje em dia, né? O ponta bate com o pé trocado sempre, né? Inverteram tudo. Enfim. Eu preferiria o Lucas lá pelo lado e um outro jogador no meio campo. Não sei que o Miller e o Salazar pensam pelo lado de lá. O que vocês acham, meninos, aí direto ao vivo do estádio? Vai lá, Miller. Primeiro começando pela pergunta da Michele. Lucas mais aberto pela direita ou caindo pelo meio? Sim, o princípio é esse. Ele começa aberto, depois fecha. Ou seja, faz a diagonal, faz o facão, né? E foi assim contra o Flamengo. Ele estava aberto, ele fecha, recebe a bola, individualiza a jogada e faz o gol. Então, se ele começar fechado pelo meio para depois abrir... Não é a dele, né? Não, ele terá mais dificuldade, porque ele não tem 1-2. Ele tem individualidade, é diferente. Sim. 1-2 é outra coisa. Até porque a informação que eu tenho, a escalação do Corinthians ainda não saiu. Aliás, uma curiosidade, a escalação já deveria ter saído, né? Pelo regulamento. Mas o Vanderlei sempre fez isso. Pelo regulamento já deveria ter saído e o Corinthians está chegando agora, viu? Estamos olhando agora aqui no telão. Corinthians chegando depois do horário previsto. O Vanderlei sempre... Já estava rolando até um comentário faz. aqui. Cadê o Corinthians? Por que não Tá chega? chegando agora. Eu acho até que estavam esperando dar uma esvaziada ali na pressão, mas ainda tem muita gente na rua. Tudo isso eu acho que faz parte da estratégia. Corinthians chegando agora no Morumbi. O ônibus está estacionando Pode nesse ver, momento. o ônibus chegou em alta velocidade. Chegou em alta velocidade. Não tem escoltado problema pela nenhum polícia, pra entrar. Parando. Ah, entendi. A tela da concorrente. A outra emissora não pode filmar. Deixa eu O que você falou? Fala o que você falou aqui. O Luxemburgo esperou o quê? Ah, com certeza, isso aí é malandragem do Luxemburgo. Ele pode nem confirmar, mas ele esperou o São Paulo sair para ver se o time dele está encaixado. Vou até chutar. Ele pode até mudar o time De acordo com a de escalação do acordo São com a Paulo. escalação do São Paulo. Corinthians começa vencendo o clássico. Corinthians começa vencendo o clássico. E aí, é o etarismo, é o ultrapassado do Vanderlei, né? É o cara que não sabe nada. Se eu sou Dorival, eu não dou o time. Eu não dou o time. Porque o Vanderlei tinha opções de como montar a equipe ou não, de acordo com o São Paulo. E o Vanderlei está esperando sim o São Paulo. Vou jogar com 3 zagueiros, vou com esperou o Fagner, São Paulo. vou com Fagner lateral contar. direita ou com o Mendes, que é um jogador de mais marcação. É isso. Vou contar uma história. Corinthians e Vasco da Gama, Vanderlei e Luxemburgo, jogo importante. O Vanderlei, técnico do Corinthians, Antônio Lopes, técnico do Vasco. Sabe o que o Vanderlei fez? Tava naquela briga, escala o time, não escala o time. O Corinthians entrou com 12 jogadores em campo. O time subiu. Os 12 foram pro campo. 12 jogadores. Todo mundo. Né? Aí o Antônio Lopes começa a olhar no banco e fala: pô, mas como? Vai jogar como? Quem que vai jogar? Não sabia quem ia jogar. E aí começa, e chama o jogador do Vasco e vai. Ele alugou um apartamento na cabeça do Antônio Lopes. E o Vanderlei tá fazendo isso. E num jogo desse tamanho, se tiver que multar a Sul-Americana, a CBF, o raio que o parta, deixe multar. Eu falei que era o jogo mais importante dos últimos tempos da história da carreira do Vanderlei. E ele está tratando o jogo desse tamanho. E ele vai usar todas as armas O Vanderlei já sabe o São Paulo que vai jogar. A não ser que o Dorival tenha divulgado uma escalação e apareça com outra. outra. Não acredito. Mas não pode fazer isso? Toma uma multa, acho. Não acredito. Seria não acredito. Essa Guerra Guerra Fria. Que é a estratégia. É a pergunta primeira da coletiva, Michele. Miller. Primeira da coletiva pós-jogo. Vanderlei, você esperou a escalação do São Paulo? Você começou vencendo o jogo ou você foi eliminado antes da bola rolar? Essa é a pergunta. Corinthians ganhou já. O Corinthians já ganhou. O Corinthians começou ganhando o clássico, mas capaz de terminar perdendo. Mas são ingredientes, Silvestre, que fazem o clássico. E qual que é a multa, hein? Quero saber qual que multa que é. Ô Miller, você acha que pode ter isso mesmo na história? E outra pergunta, não é ruim pro Corinthians chegar também tão em cima da hora? Porque o jogo é daqui a pouco, 7h30. Eles estão chegando agora aí, não é ruim pro atleta isso? Não, Michele, o Vanderlei sempre fez isso, né? O Vanderlei... Não é a primeira vez, o Garrafa lembrou bem, eu lembro bem também desse caso. Ele é estrategista, ele faz de propósito, entendeu? A escalação... Vai pagar uma multa, mas ele não está preocupado com isso. A escalação ele vai dar só daqui 10 minutos, ele é assim, o Vanderlei, em decisão assim,
ele fica marrento mesmo, entendeu? Então, Isso é contra o regulamento, mas vai pagar uma multa e um abraço. Ele tá eles pensando acabaram na de vitória. chegar. Acabaram. O Corinthians ainda tá desembarcando, ainda tem jogador saindo do ônibus ainda. Exatamente, os jogadores nem se trocaram ainda. Quer dizer, Mas, ô Miller, eu aposto que os jogadores já sabiam de tudo isso, que iam chegar em cima da hora. o Vanderlei, ele faz isso sempre, entendeu? Não prejudica em nada, até porque a programação da comissão técnica, em especial o Melo, que é o preparador físico do Vanderlei há 200 anos, Sim. o aquecimento do Melo não demora 20 minutos. Eu tenho até uma curiosidade aqui, quero falar pro Miller. É o seguinte, o Corinthians hoje aqui entra com alguns jogadores pendurados. E alguns deles titulares. Adson, Fábio Santos, Fagner, Moscardo, Matheus Bidu e Yuri Alberto. Todos esses jogadores, se tomar um cartãozinho aqui e o Corinthians eventualmente for para a final, não vão jogar o primeiro jogo da final. Assim como o Como é Luciano que o hoje, né? jogador, é o Miller que esteve em campo, como é que o jogador entra em campo num jogo tão importante que não dá para tirar o pé de um jogo desse? Mas o cara, ele entra com isso na cabeça, Miller, posso ficar de fora da final? Não, o jogador não pode ser condicionado por isso, até porque é uma decisão. Né? Se ele não der, se ele jogar como reserva, hoje, ele prejudica o seu time e se prejudica. Ele tem que jogar sem reserva. Independente de cartão, não tem que esquecer o cartão, esquecer o juiz e só pensar na sua dinâmica de jogo, na sua prática de jogo, aquilo que ele foi delegado para fazer. É claro que o volante aí, o Moscardo, é mais difícil. Mais difícil. Porque ele chega toda O hora. Fagner, então, é quase impossível. A possibilidade dos dois tomarem cartão amarelo é muito grande. O Fábio Santos tendo que marcar o Lucas também, outro que é difícil. Quer dizer, então toda hora você tá pegando dando bote. Num desses botes, que o Lucas é rápido, o Elton é rápido, num desses botes, se dá um bote errado, sofre uma falta, faz uma falta, acaba tomando um cartão amarelo de bobeira. É isso, Mi? Beleza. Ô, Salazar, eu queria perguntar para você o seguinte, dá para vocês ficarem falando com o campo de fundo, por exemplo? Pra gente ver se tem alguma movimentação lá? Depois você... Ah, entendi, não pode por causa da detentora, é isso? São as limitações. Até um certo horário pode. Aí o Salazar que Ô, sabe, gente, se é o estamos seguinte, dentro do certo tudo horário. isso que o Luxemburgo está fazendo, tudo isso é maravilhoso, faz parte do show, faz Sim, parte do espetáculo. vai decidir não, mas... Se ganha, foi gênio, se perde, não adiantou nada. Agora, o fato é, vamos falar com a razão, é um jogo absolutamente sem favorito. De dois times que estão muito equilibrados. Não, o que o Vanderlei fez? Você tá querendo acalmar. Você tá querendo dar um Corinthians já tem um O Corinthians favoritismo. começou melhor o clássico. Isso o senhor tem que admitir. O Corinthians começou melhor o clássico. O senhor pode falar, mas que o Corinthians começou melhor, começou. Começou melhor, porque já tem um gol e O Corinthians, tem essa o Vanderlei vantagem. já sabe o time que vai jogar. Eu mesmo falei que eu escalaria o São Paulo diferente daquele que o Dorival escalou. Mas você não é técnico. Tudo bem, mas eu só estou dizendo que dentro de campo esse jogo não tem previsão, não tem favorito, tudo pode acontecer, vai ser um detalhe. Eu rezo para que a Vai ser o quê? arbitragem... Vai ser o quê? Eu rezo para que a arbitragem não decida o clássico. Pera, vai ser o quê? Só isso. Você falou que um detalhe vai decidir? Claro que O detalhe pode ser esse da escalação. Mas é um detalhe do jogo, é um detalhe com bola rolando, Não, mas é deixa um eu- jogador que atrasa uma bola errada, que perde um gol feito. entendi. Tipo assim, o São Paulo não Tá pode bom. vacilar como Deixa- vacilou contra o Flamengo no Maracanã, poderia ter matado. Esse é jogo para não desperdiçar, é jogo para não errar. O erro não está convidado e aí sim, se o São Paulo for desde o começo para cima do Corinthians, aproveitando a atmosfera do estádio, tem chance de repente fazer, abrir a porteira e buscar essa classificação dentro de casa. Agora, Mi, já que o Vanderlei, ele já sabe a escalação do São Paulo e, obviamente, em cima dessa escalação, ele deve escalar o Corinthians, eu queria saber do jogador, né? De quem teve lá dentro, do Miller. Queria saber do Miller, que tá lá sentindo o clima do jogo. Né? Depois aí a gente pode ficar à vontade para discutir. Mas que Corinthians que você acha que vem aí para pegar esse São Paulo? Com 3 zagueiros, agora não precisa dos 3 zagueiros. Como é que você vê a possibilidade daquilo que o Vanderlei pode fazer, com você já conhecendo o Vanderlei, para enfrentar esse São Paulo que está escalado, Miller? Beleza, manda bala, jogador. Como é que você vê a possibilidade do time do Corinthians para enfrentar esse time do Dorival, toda essa pressão aqui, Miller? Com certeza o Vanderlei vai vir esperando. Normal. E isso bate com a minha informação. E aí, aqui é a opinião do Miller, mas no meu caso é a informação de que o Vanderlei vem para o primeiro tempo para segurar e o segundo tempo apostar na velocidade. Sim, o Vanderlei não vai entrar com 3 atacantes. Ele vai entrar com o Adson e o Yuri Alberto lá na frente. É o que eu e vai acredito. o tradicional 4-4-2. Não tem muita opção, até porque ele entra ganhando de 1-0. Então ele tem que esperar o São Paulo para poder contra-atacar. É claro que para contra-atacar, ele vai depender da velocidade do Adson pela direita, né? E da finalização do Yuri lá na frente. E a chegada do meio-campo
e a genialidade do Renato E Augusto. tem uma questão, eu tô com o Miller nessa, porque eu acredito que o Vanderlei não vai deixar o Fábio Santos ali sozinho marcando o Lucas. Então a tendência dele colocar o Moscardo de primeiro homem e o Maicon um pouquinho mais à esquerda para dar esse suporte ao Fábio Santos, no meu entendimento é muito grande essa chance. E, ó, tô aqui com o celular na mão esperando. 6h42, nada de escalação do Até Corinthians. porque, ô Salazar, se o Fábio Santos for sair para dar o bote, ele não tem força para voltar. Também Então o tem Fábio isso. Santos vai ter que ficar plantado e o outro jogador do meio campo, no caso o Maicon, ajudá-lo ali. Olha, imagens ao vivo da chegada do Corinthians que o nosso repórter Yuri Medeiros do site gazetesportiva.com, Felipe Leite, nossos meninos estão mandando todas as imagens. Pode deixar a imagem. Pode deixar a imagem ali, ó. É o resgate das A imagens, né? chegada do Corinthians agora há 3 minutinhos. O clima, o Vanderlei já chegou um pouco atrasado, é isso? É isso. Já chegou um pouco atrasado, não divulgou a escalação. Dorival já divulgou a escalação de São Paulo. Já tinha que ter divulgado o Corinthians a escalação. Guerra Saiu a fria. escalação. Saiu a escalação do Corinthians. É agora. Vamos lá, Thiago Salazar. Manda bala. Tô com frio na barriga até, gente. Vamos lá, Michele. Enfim, saiu a escalação do Corinthians. Daqui 10 Vamos minutos lá. eu falei. É verdade, olha lá. Vamos lá, timão na tela, Michele. Cássio no gol, Bruno Mendes na lateral direita, Gil, Murilo e Fábio Santos. Portanto, Fagner no banco, como a gente já previa. 3 zagueiros. Fausto Vera, Maicon, Juan Oliveira e Renato Augusto. Portanto, prevíamos 4 jogadores do meio de campo, só que no lugar do Moscardo, Fausto Vera. E lá na frente, Adson e Yuri Alberto. Cássio, Bruno Mendes, Gil, Murilo, Fábio Santos, Fausto Vera, Maicon, Juan Oliveira, Renato Augusto, Adson e Yuri Alberto. Esse é o Corinthians que começa o jogo aqui. Lateral esquerdo, Fábio Santos. Fábio Santos, por muito, quê? muito parecido com aquilo que a gente já imaginava. Bruno Mendes no lugar do Fagner. A única coisa que estava a dúvida ali, Moscardo ou Fausto Vera. Fausto Vera ganhando a oportunidade, ele está recuperado de uma gripe, ficou de fora do último jogo por causa de uma gripe, mas o Moscardo teve uma apendicite ali, teve um problema, não está no ritmo de jogo. Exatamente. E o Vanderlei vai prestigiar o quê? A experiência. O Fausto Vera, ele tecnicamente ele é melhor. Ele é também. Sim. E outra coisa, ele é mais experiente. O Moscardo é um molecote ainda, tem muito futuro muito grande pela frente. Em decisão, o Vanderlei prestigia bastante esse tipo de jogador. O meio-campo do Corinthians é um meio-campo forte e com qualidade. Aquele traz 4-4-2, mas ele praticamente com 3 zagueiros. Por quê? Ele reforça o setor defensivo por causa do Lucas Moura, né? Eu tô achando até que essa linha de 4, Bruno Mendes, Gil, Murilo e Fábio Santos, provavelmente a gente vai ver o tempo todo ela postada. Não vai se mexer. Dificilmente os laterais vão subir. O Bruno- É o meio campo que vai segurar a onda ali. O Bruno Mendes não tem como sair. Ele é um zagueiro. Mas ele até que sabe jogar, mas Sim, eu acho mas- até que por orientação Ele- vai ficar plantado ali. Então, ele sabe jogar assim, com a bola no pé e tocar. Isso, ele é passar do meio campo, aí ele morre de fome. Exato. Porque ele não tem o cacuete de lateral direito. E é um meio campo que o Renato à vontade, né, Miller? É lógico, você tem O que... Renato não marca no jogo. O Renato livre. O Vera e o Juan Oliveira são 3 pegadores. O Renato fica na liberdade para jogar onde ele quer, até porque ele acha sempre um espaço para poder ficar mais à vontade, receber a bola livre e criar jogadas. E Matias Rojas, um banco de reservas. Rames de um lado, Rojas do outro. Os dois armas para Dorival e Luxemburgo, quem sabe para o segundo tempo. O que vocês acharam da escalação do Luxa? Concordo com o Salazar, viu, Michele? Desculpa, já te atropelando, que eu Não, também tô pode aqui falar, na fica à excitação vontade. toda. Eu tô tão preocupada aqui Não com são as 3 coisas. zagueiros, são 4 zagueiros. O Corinthians vai jogar com uma linha de 4 postada. Né? O Fábio Santos não vai avançar. Ele vai segurar o jogo, Luxa, O é isso? Bruno, o lateral direito, o Bruno Mendes, né? Também vai jogar postado, né? Porque é um zagueiro. Murilo vai jogar? Mas, Não, mas, quem que ele pôs? mas a dupla Bruno de Mendes. zaga. Então, assim, o Corinthians não vai jogar num esquema de 3 zagueiros. São né? 4 lá. Ele vai jogar com uma linha postada de 4, vai proteger o meio campo e vai tentar parar o São Paulo. Se eu fosse o Dorival, eu colocaria um jogador assim mais rápido no meio de campo para colar no Renato Augusto. Você não sai do lado do Renato Augusto. Eu estou fazendo aqui o papel do técnico do São Paulo, tá bom? Agora você pode fazer o papel do técnico do Corinthians, não se vou fazer você o papel quiser. de técnico de ninguém, não. Eu só entendo que o Vanderlei, da forma que ele montou o Corinthians, era aquilo que eu vinha dizendo desde domingo, no meu entendimento. Eu entendia que ele iria com o Bruno Mendes. O Corinthians tem a vantagem do empate. Sim. Né? Você tem a bola aérea do Caleri, que é muito perigosa. O Arboleda chega dentro da área. O São Paulo, em alguns momentos, se ele tiver dificuldade para tentar furar a defesa do Corinthians, ele vai insistir na bola Sim. aérea.
Você não pode ter o Fagner, um jogador de estatura baixa e que fisicamente não está legal. Então era natural a entrada do Bruno Mendes, era natural, né? E aí o Corinthians pode, em alguns momentos, jogar com 3 zagueiros, porque ele pode puxar o Maicon ou até o Falso, alguém para fazer aquela ala direita ali, né? Mas ele pode ter o Bruno Mendes pelo lado direito, não aquele lateral que avança, aquele lateral que apoia, mas fazendo uma linha de 4 também. Escalação do Luxemburgo, você nota? Na nota, ele fez o que tinha de melhor. Ele fez, talvez, a única ressalva, mas eu compro a ideia do Salazar. Foi do Salazar ou do Miller? Enfim, do pessoal lá do Morumbi. Foi Miller que falou, jogar o experiente. Porque o Fausto Vera, ele não tá jogando tudo o que se esperava dele. Tá atrapalhado. O Moscardo é um garoto que entrou muito bem. Mas como o Moscardo é garoto ainda, ele volta de uma lesão, o Vanderlei apostou na experiência do Fausto para esse jogo. Então, eu gostei demais da escalação do Corinthians, achei que o Vanderlei fez muito correto. E como a gente também não vê o treino do Corinthians, se ele não escalou o Matias, é porque o Matias não tinha esse mesmo ritmo. É o Mas mesmo tá no caso banco, do Rames. mas tá no banco. Tá no Aí banco. eu mantenho a minha filosofia de trabalho. Para mim, a técnica à frente da força e do físico. Gostei mais da escalação do Corinthians do que da do São Paulo. Eu colocaria o Rojas para jogar. E cabe ao São Paulo não deixar a bola chegar no Renato Augusto. Gostei mais da do Corinthians A do que bola da não do São pode Paulo. chegar no Gostou Renato mais da Augusto. escalação do Corinthians do que a do São Paulo? E você, Silvestre? Semelhantes, cara, porque para mim os dois técnicos poderiam ter arriscado esses dois jogadores, o Rames e o Rojas no jogo. O Corinthians vai arriscar o quê? O Corinthians joga pelo como que empate. tá? Mas são jogadores O Corinthians não melhores precisa arriscar. tecnicamente. O Corinthians não tem que arriscar. Ué, mas é a minha O Primo opinião. Ribeiro Para mim, eu mandou prefiro jogadores as mais imagens refinados tecnicamente do em estádio do campo. Morumbi. As imagens lá dentro do estádio, nesse momento, o estádio não tá lotado. Mas vai lotar, Michele, mais de 60 mil hoje, Tudo talvez. bem, mas não Silver, tá o problema do lotado. horário, Por causa do Silver. horário, por 10 causa do para horário. 7, olha como Sim, tá vazio, 10 para exatamente. 7, Tá gente. vazio, tá tudo vazio. Sacanagem com a torcida, O Michele. pessoal não chegou ainda, porque é o trânsito de São Paulo. É um crime colocar um jogo desse tamanho, Nessa cidade 7h30 aqui, né? da noite, numa cidade como São E Paulo. Prejuízo ao São Paulo Futebol Clube, sim. São Paulo está sendo lesado, porque o Corinthians jogou em Itaquera às 9h30 da noite com tempo de deslocamento da torcida corintiana. A torcida São Paulina está sendo prejudicada, não consegue chegar no Morumbi. O trânsito está pesado, é só você entrar aqui, ver aqui no aplicativo, tá tudo vermelho, as vias todas vermelhas para o estádio do Morumbi. O São Paulo está sendo prejudicado. Voltando a falar do confronto, tá? Do confronto dentro de campo, se o Corinthians tem a vantagem, né, do placar, do empate, o São Paulo tem o fator campo a seu favor, apesar do estádio não estar lotado ainda, mas vai encher. E o São Paulo... Vai, Garrafa, por favor. O quê? Nada, me deu branco. Ele tá Não, muito é o nervoso. trânsito, é o trânsito. O trânsito derrubou o Silvestre. É isso mesmo. O trânsito derrubou o Silvestre. Agora, eu fico... O que você tava falando? Eu assustei. Eu fico curioso, Michele, porque o Silvestre achou que as... Você tá bem? Eu tô nervoso. Não tá tremendo o seu braço? Não, eu tô nada? nervoso, é que eu troquei de óculos hoje, eu tô enxergando É tudo verdade. meio torto, Gente, meio coitado, enviesado. começou o que eu tô. programa, ele falou que tá enxergando tudo É embaçado. porque eu tô com óculos novo, que é multifocal finalmente. Ai, coitado, que barulho é esse, meu Sacaneando, Deus? né? Mas eu queria... Que Michele, confusão. Pau no rabo assim, de você disco. fez uma pergunta que eu fiquei curioso para saber o que pensa lá o nosso jogador, né, o craque. Mas eu lembrei Miller, o que eu queria falar. O Miller e também o Salazar. Quem escalou melhor pro jogo, Quem? tendo... né, assim, O para mim Miller foi... e o Salazar estão lá ou A hora que tiver caiu condição, eu também? queria saber deles também. Caiu? O Miller caiu? Miller, não faça isso Tá, comigo. mas eu conectei com o meu raciocínio Conectou, aqui, eu então conectei. Fala. Eu enxergo o Corinthians, ele ficou mais fraco em relação ao São Paulo, porque perde o Roger Guedes. Então o São Paulo tem esse fator a favor dele também. Quando o Corinthians perde o Roger Guedes, que era o seu principal artilheiro, não o principal jogador, que é o Renato Augusto. Você tá querendo arrumar um problema pro Corinthians hoje de qualquer jeito, né, filho? Não, eu tô só fazendo o balanço, equilibrando Roger os Guedes já pratos foi. aqui. Então, e o São Paulo em contrapartida potencializa o seu time com a chegada do Lucas e do Rames Rodrigues. A gente... Fala, Não termina. é isso. Então, eu acho que por isso que o meu palpite é o São Paulo ganha por 1 gol de diferença e depois a decisão por pênaltis. Alexandre Pato, de cavadinha, resolve. Você fica sonhando demais Sim. também. Sonhando Se eu, alto, tivesse parece visto, nosso quadro. se eu tivesse visto as escalações ontem, não vou mudar mais o palpite, né? Apesar que eu Você entendo mudaria? que... Mas você eu mudaria? mudaria. Acho que o Corinthians não perde o jogo, não. Não perde, 2-1 Coringão. Agora é e uma olha avaliação, lá, hein? agora aquilo ali era um palpite, né? A gente fez uma brincadeira toda. Mas do jeito que o Corinthians armou, o Vanderlei armou esse Corinthians aí... A gente é pra não tem perder do São ainda Paulo, não. essa imagem que o Felipe Leite mandou da torcida cantando o hino? Deixa eu ver se tá... Lindo,
tá lindo, o Morumbi tá, Tá lindo, né? lindo, tá lindo. Ó, vamos mostrar pra vocês. Sabe o que é, galera? É o seguinte. Gente, olha o estádio aqui. Não Tá dá pra- chegando uma imagem atrás da outra aqui pra gente. Chega, a É nossa uma equipe loucura, tá né? toda lá trabalhando, os repórteres mandando, aliás, o pessoal vai. Vou deixar o clima aqui com a torcida cantando. ó. Agora, Esse é o tipo de jogo que mexe muito, né? Só Com que quem é trava apaixonado tudo, por é esporte. internet. É demais, é. um senão, né? Uma lamentação pro clássico que tá realmente mexendo. O estúdio tá parado, gente. Você tá na sua casa, você não tem noção. O Tem estúdio, noção. a galera tá trabalhando, tá todo mundo olhando cada um pro seu aqui, mas atento com o que tá chegando do Morumbi e com as opiniões que a gente tá dando. E você de casa, você pode discordar. Um clássico desse tamanho, o Corinthians se reforçou, trouxe o Matias Rojas, não trouxe? Sim. Lamentavelmente, ele se machucou e tá voltando agora e ele fica de fora de um jogo importante. Ele é um reforço de peso, mas não vai começar jogando. O São Paulo, então, foi mais a fundo. Depois de tomar a primeira paulada, tomou a paulada lá na Arena, 2-1. Falou, não vou tomar paulada em casa não, vou ter que mudar essa história. Como fez com o Raí na final do Campeonato Paulista de 98. Trouxe o Raí para o São Paulo ser campeão. O São Paulo foi buscar nada mais, nada menos que o Rames e que o Lucas, que para mim é o grande fator de desequilíbrio. Esse é o ponto que o Dorival tem que se pegar. Esse é o único ponto que eu entendo que pode fazer a diferença. É o Lucas numa jogada individual, quebrar uma linha. É também não é? o Lucas, porque Não, o Rames é o cérebro. Mas é o Rames, o jogador então, que aí- pensa, Ah, é o que cérebro faz que a bola também- correr. É, Que faz a tudo bola bem. mas há de se correr. lamentar, mas tá no banco. É ele e o Matias Rojas, é isso que eu tô falando. Silvestre, se você tivesse só uma opção, Lucas ou Rames, quem você apostaria? Entre os dois, É. nesse momento, o Lucas. É o isso, Lucas, foi ele isso que que- fez já gol. foi Mas isso. eu posso colocar os dois pra jogar? Eu não esperaria. Mas- Eu não esperaria. Mas tudo bem, dá pra classificar e dá pra ganhar, assim, apesar do jogo ser pau a pau, ser muito competitivo, dá pra classificar desse jeito. Muito Porque tudo vai obrigada ser um por detalhe que vai todo decidir. mundo que está assistindo Gazeta Esportiva, bombando esse programa hoje. Muito obrigada. A audiência também muito forte no youtube.com/Gazeta Esportiva. É hoje. É hoje, é daquele jeito. Ai, meu pai, já não tem nem TP aqui. O Jornal da Gazeta já está posicionado. Nós estamos aqui. É um nervosismo. O Miller, ninguém sabe, ninguém viu. Desapareceu no camarote. Salazar, ninguém sabe, ninguém viu. Zé Paz? José Ô, Paz, Mi, coitado. eu Esse, tava... então... Olha, gente, é uma cruz a cada dia. Mas esse Mas é é o o ao clima. vivo, esse é o clima, entendeu? Ó, A gente pensou um programa pra vocês e fez Fez outro outro. todo diferente. Bem legal. Ó, Tá eu quero muito mandar bom. um grande beijo pro Lorenzo Marques, que é um Beijo. São Paulininho, não, é um palmeirensezinho, né, que joga no Sub-7 lá do CATS do Taboão da Serra, pro pai dele também. E queria dizer que eu estava lendo outro dia aí uma frase do Carlos Drummond de Andrade, uma filosofia dele a respeito dos cronistas esportivos que ficam tentando enxergar, analisar demais um resultado de futebol. É um jogo, tudo pode acontecer, Claro, um detalhe claro, pra não cá, tem. outro pra cá. É isso aí. E pode tocar Bob Marley mesmo, que eu tô pra lá de Bagdá avança hoje. pra grande final da Copa do Brasil? Ih, A maioria enquete? respondeu. São Paulo, Paulo. 65% dos Os votos. palmeirenses votando aí. Vai, Corinthians! Não, são São Paulinos votando, que os Amanhã palmeirenses. tem muito Sim, mais. junta São A Paulino e gente palmeirense, se dá mais encontra. corintiano. Jornal da Gazeta chegando, youtube.com/Gazeta Tamo junto Esportiva aí no com YouTube. hashtag tá no jogo agora. Hashtag tá no jogo, tá no YouTube do Gazeta Esportiva. É isso aí, agora pode assistir lá no YouTube com o Garrafa. Beijo, Garrafa, beijo, Silver. Tchau, Tchau. Brasil!